Nova mudança em CPF assusta milhões de brasileiros. Isso aqui, meus irmãos, não é apenas a minha conclusão, é matéria da grande mídia, está escrito exatamente assim. Eu recebi essa dica do nosso irmão Lucas Almeida Vieira, é a primeira vez dele aqui no canal. Muito obrigado, irmão, seja muito bem-vindo, já estreou com chave de ouro. E a matéria prossegue explicando que haverá mudanças, no CPF a partir da segunda dia 20, ou seja, já aconteceu na hora que você estiver vendo esse vídeo. Uma nova lei do CPF está em vigor e assusta milhões de brasileiros com mudanças cruciais apresentadas. Recentemente, a Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União uma nova norma com mudanças cruciais em caso de inconsistência em dados do cadastro de pessoa física, o CPF. O CPF, todo mundo sabe que é um dos principais documentos, sem ele você não consegue comprar, Você não consegue abrir sua empresa, praticamente você não existe, sem o CPF. Portanto, como a matéria segue aqui dizendo, já dá para identificar diversas informações sobre o indivíduo, só pelo CPF. Seu histórico de compra, suas preferências, tudo está ali, de acordo com o que você consome. Portanto, sempre quando há alterações é importante estar por dentro de tudo. E foi no dia 10 de janeiro que a CRF publicou uma norma que prevê a possibilidade da realização do reconhecimento facial em alguns casos. Segundo o portal Revista dos Benefícios, a CRF anunciou uma atualização na maneira de como o CPF será gerenciado, podendo agora utilizar a tecnologia de reconhecimento facial. Essa medida visa aumentar a segurança para os processos de regularização do documento e garantindo a aplicação dos recursos e combatendo possíveis fraudes por parte de criminosos. Assim, caso haja uma diferença nas informações durante a regularização do CPF, o cidadão será convocado pela RF para realizar a coleta de sua imagem facial para fins de reconhecimento. Caso isso aconteça, o cidadão deverá apresentar um documento de identidade original em situações que envolvem alterações cadastrais, cancelamento ou até mesmo a inscrição no CPF. Na outra perspectiva, caso tudo esteja correto, a emissão pode ser feita de maneira online, já que já está garantida a segurança do acesso aos serviços públicos e a correta aplicação dos recursos por parte do Estado. Cada vez, meus irmãos, você está vendo que a tecnologia está sendo usada para controlar e fiscalizar a população. Uma das coisas que eu gostava aqui do meu estado, o Detran Pernambuco, é que ele não tinha muita burocracia como outros estados. Por exemplo, você queria consultar a placa de um carro, você não precisava se identificar, você não precisava botar documento, número de documento nenhum. Simplesmente você ia ali no Detran, Detran Pernambuco, colocava a placa, do indivíduo, do carro que você queria consultar e você conseguia. Você não ia gerar boleto, você não ia fazer mais nada, mas você podia consultar o carro, só isso, Sei lá, você anotou a placa de um carro que você achou estranho aí circulando na sua rua, você queria saber se ele era daqui, se era um carro legal, se tinha alguma restrição em cima do carro. Eu, inclusive, ajudei já a própria polícia com 2 carros que eu denunciei, Eu vi a placa, consultei, vi que tinha queixa de roubo, avisei aos meus amigos policiais para que eles fossem lá verificar e eles confirmaram, Davi, até fiz os 2 vídeos aqui para vocês, eles dizendo, Davi, realmente era roubado, valeu aí pela ajuda, Eu tô sempre de olho nessas coisas, quando a gente vê, carro parado ali, que já faz tempo, ninguém chega perto, você já dá uma consultada ali. Então era coisa boa. Agora não. Agora tem que entrar no Gov, botar lá a tua senha lá do Gov. Se o carro não tiver registrado, você nem tem acesso. Quer dizer, são coisas, meus irmãos, que não é pensado na segurança, Esses dias eu tive que pegar um táxi e conversando com um taxista, e ele me falando que o cara que organiza o trânsito daqui, que tá na frente da Destra, ele não entende nada de trânsito. É um cara que nem anda no trânsito, Mas o cara tá ali fechando rua, abrindo rua, e às vezes você vê mudanças que torna pior. Então como é que você para entender isso? Cara, o cara recebe uma fortuna, por mês, para fazer a vida do cidadão melhor, e o cara faz o contrário. Por que isso acontece? Acontece, meus irmãos, porque não é pensado no seu bem-estar. As pessoas não são colocadas, agora nessa tragédia do Rio Grande do Sul, muita gente falando, olha, o que o governo deveria fazer era colocar pessoas especialistas no assunto para gerenciar, fazer uma gestão dessa situação, especialistas realmente em salvamento, nessas calamidades públicas, podia até trazer de fora do país se fosse o caso, pessoas que sabem lidar com o problema, mas não, você vê que o cara bota políticos em cima daquilo ali, fazendo politicagem como o próprio chefão hoje está fazendo, inclusive querendo censurar a informação.
Então quando você fala pro gado, né, o gado mesmo, pode chamar de gado, a elite tem razão de chamar o povo, né, a população de gado, porque quando você fala isso aqui pra população, a maioria diz, sim, e daí, qual é o problema? Eu não devo, né? Mais controle na mão de pessoas que, pra mim, né, e eu não sei pra você, aí eu digo a minha opinião, tão longe de ser o ideal, não estão nem perto disso, pelo contrário. Eu vou fazer um vídeo mais tarde, inclusive esse foi a dica mais pedida, viu, meus irmãos, e aqui a gente não se acovarda não. A dica mais pedida foi sobre aí essa decisão dos deuses do Olimpo, né, de inocentar aí o Odisseu, né? Então mais tarde a gente vai falar só disso aqui. Eu quero trazer inclusive o pessoal da própria mídia, né, aqueles que não venderam a alma pro diabo ainda, eles mesmos falando. Eu vou colocar no vídeo de mais tarde, já convido você às 17h45, a gente tá junto aqui. Mas aí, meus irmãos, voltando ao nosso assunto deste vídeo, o que você está vendo diante dos seus olhos é um estado totalitário. É o sonho de vários tiranos pelo mundo afora, era esse aqui. Controlar você em todos os sentidos e saber tudo que você faz. Os caras estão caminhando para isso. Ora, você vê mesmo quando os caras criam lei e decreto, né? Agora mesmo estava para ser aprovado, se você tivesse, eu inclusive fiz um vídeo aqui, né, pedi que vocês fossem lá nos deputados, mas nem deu tempo, graças, né, à revolta popular que já aconteceu só com a proposta, né? Mas os bancos iam poder meter a mão no teu dinheiro caso você estivesse devendo até o cartão de crédito. Ah, eu não vou pagar a fatura esse mês, tive uns problemas aqui. Pronto, eles iam poder meter a mão no teu dinheiro. Então a gente falou isso aqui, né? Mas graças a Deus eles retiraram de pauta na hora da votação, né? Porque viram que a população ficou muito revoltada. Mas aí, lendo a lei, as grandes empresas estavam fora. Só ia pegar no cidadão comum, ou seja, no pobre, né? E naqueles empresários de empresa pequenininha. Já empresários grandes, aqueles que realmente dão desfoque na nação, né? Pegam milhões, arrumam laranja, inclusive, para fazer isso, né? Esses aí iam continuar impunes, né? Então você imagina que uma pessoa, quando senta numa cadeira para fazer esse tipo de lei, ele não está pensando na população, ele não está pensando, vamos resolver. Como a população acredita que realmente esteja sendo feito. A massa, meus irmãos, ela é chamada de massa justamente por causa disso, porque o sistema dá a forma a essa massa. A massa acredita que os erros que acontecem aí é culpa da incompetência. É só tirar esse incompetente, colocar o que eles acham competente, que logo se transforma de novo naquele mesmo incompetente e tá tudo resolvido. Quando a gente olha histórias, esses dias eu estava assistindo de novo O Patriota, né, com Mel Gibson, filmaço. Mas se você prestar atenção ali, meu irmão, o movimento, né, para tentar consertar as coisas, ele exige o quê? Sacrifício, e ele de início é visto como criminoso. Muitos cidadãos ficaram contra ali a revolução, aquela que deu a liberdade aos Estados Unidos, mas no começo ela foi considerada o quê? Ela foi considerada criminosa. Pessoas foram presas, foram perseguidas, né? Para não dizer outras coisas piores que aconteceu. Mas por quê? Porque elas queriam liberdade, somente liberdade. Aí eu não tenho como não comparar aqui com o que acontece no Brasil, né? Nós já vivemos as consequências de perder uma treta sem nem ter tretado, né? Porque o que vive hoje no Brasil é mais ou menos quando um país entra realmente numa treta, né? Perde, e aí aquele país que venceu, que domina tudo, diz: agora vocês vão pagar, inclusive, as despesas que a gente teve para poder conter vocês. Nós tivemos muitas despesas, agora vamos subir os impostos. Vocês estavam reclamando dos impostos que a gente cobra, né? Então a gente vai subir esses impostos para cobrir o gasto que vocês deram. Então nunca mais façam, porque se fizerem vai ficar mais caro ainda. Vão apanhar de novo e vai ficar mais caro. E a gente no Brasil está passando por isso. É isso que significa toda essa restrição, tentando calar a nossa boca, né? Fatos virando fake news, imagens claras, aqui ó, fake news. Tudo isso, meus nobres e queridos irmãos, é como se a gente tivesse perdido uma treta sem ter tretado. Porque não há pior derrota do que aquela que você desiste. Ainda quando você perde uma treta, mas que você luta bem, né? Você vê isso até num jogo de futebol. A revolta que os brasileiros ficaram com aquela derrota para a Alemanha, ela foi gigantesca, não foi só por causa do resultado, mas foi por causa da forma que os jogadores estavam, todos apáticos, pareciam que estavam paralisados, parece até que foram pagos, né, para fazer aquele vexame ali. Nós perdemos várias Copas já, mas você não viu essa revolta tamanha, né, com os jogadores, como foi naquele dia, porque perder jogando bola até o fim é uma coisa, perder apático, né, entrar no campo já com espírito de derrota, ninguém aceita isso. Se não quer estar ali, se não quer ser guerreiro, então nem entra, dá a vaga a outro, né? Mas a nossa nação está exatamente assim, como aquela seleção que perdeu de 7-1. A gente está do mesmo jeito.
né? Estamos vendo o crime organizado mandando no país, por isso que eu falei para vocês também no nosso vídeo sobre o Equador. Eu digo, olha, isso não vai acontecer, uma revolta dessa que está acontecendo lá, não vai acontecer aqui, porque nós já estamos dominados, os caras já estão mandando, né? Lá aconteceu aquela revolta toda, nós fizemos um vídeo, procure, por isso que é interessante você assistir os nossos vídeos. Nós mostramos que lá estava acontecendo aquela revolta, por quê? Porque o cara tentou colocar ordem na casa. Aconteceria de forma 10 vezes pior no Brasil se houvesse alguém realmente batendo de frente, fechando essas portas do crime. Aí você ia ver e entender, né, como de fato as coisas estão piorando. As coisas realmente estão apodrecidas aqui no Brasil. Então eu que faço o vídeo, eu sinto o mesmo desânimo de quem vai assistir também esse vídeo. Porque eu fazendo o vídeo, meus irmãos, me dá uma certa vontade de nem olhar mais pra isso. Eu que tô fazendo o vídeo, me dá vontade de fazer isso. Só que eu sei que se acovardar é a pior coisa. É o que o sistema quer, que a gente deixe de mão. Que a gente volte a falar de futebol, né? Que a gente vá discutir sobre a novela da Globo. O sistema sonha com isso, mas nós não vamos dar esse gostinho a ele não. Mas também entendo, né, esse sentimento de revolta que você quer olhar pro outro lado. Eu entendo isso, porque eu que tô fazendo o vídeo. Eu sinto isso, imagine você que tá assistindo, né? Vendo tanta coisa, porque aqui a gente não fica iludindo, né? Você tá vendo hoje o quê? YouTubers famosíssimos, né? Porque são YouTubers mesmo. Ao invés de estar lá no parlamento, porque foram eleitos, recebem salário, né? Tem gabinete e tudo. Os caras estão fazendo um excelente trabalho como YouTubers, né? Nos informando. Mas você não vê os contraprojetos dos caras, você não vê os caras chegar aqui, ó, falei com fulano de tal hoje, tentei articular com Cicrano, Beltrano, nenhum aceitou, o nome dele é fulano de tal, gravei, tá aqui, ó, falando com ele pra ele assinar o meu projeto, e ele não quis. Entregar mesmo na mão do povo, olha gente, eu tô fazendo a minha parte, que é fazer a proposta, né, elaborar o projeto e fazendo a articulação política, forçar com que, ó, o e-mail dele é isso aqui, é cara público. Né? Se eu sou deputado, eu falo com o deputado, um projeto que realmente o povo quer, que vai beneficiar o povo, vai proteger a educação dos nossos filhos na escola, como era o projeto, né? Que inclusive recebeu a traição daquele outro que estava, o Escola Sem Partido, né? Isso dito pelo próprio criador do projeto, né? Ele foi traído, usaram ele como bandeira, mas na hora de fazer acontecer não fizeram, né? Então é dar nome aos bois. Eu falei com fulano de tal, como eu fiz aqui, né? Eu elogio aqui vários deputados, mas quando votaram contra o povo, ou se absteram, eu mostrei, fiz a lista aqui. Como votou cada um, deu o maior trabalhão pro editor aqui, colocar todas as imagens de cada um e como votou, mas eu coloquei. Isso aí é uma prestação para mim de serviço público. Eu tô servindo a minha nação, né? Mostrando a cara de cada um, já para o povo entender. Mas eu vejo que eu perdo o engajamento quando eu faço isso, porque o povo quer heróis, né? Então os caras já se ligaram, ó, a gente não precisa fazer, a gente precisa parecer que faz, a gente precisa falar do problema que as pessoas sentem, nós sabemos quais são, e pronto, os caras têm uma boa oratória e acabou. E tá sendo feito assim. Então eu gostaria, né, que tivesse menos vídeos no YouTube e mais projetos, né, mais denúncias de quem não tá votando, porque eu faria isso. Falei com o deputado, vamos falar aqui, o deputado direitão, né, o cara que se diz que é direitão, ele é direito, então vou falar com ele vai aprovar esse projeto. Então, o cara não aprovou, pronto, não vai votar a favor não, não vou não, pronto. Fulano de tal, né, o direitão, falei com ele hoje, tal hora, gravei, ó, tá aqui, ó, ele disse que não vai votar, o e-mail dele é isso aí, cobrem a ele, pronto, acabou, né, isso aí é democrático, não é pra fazer mal ao cara, jamais, não xingue, mas vai lá e cobre, né, faça seu voto, mesmo que você não tenha votado nele, você paga o salário dele, então pronto, não tem isso, ah, mas você nem votou em mim, problema seu, né, ele é seu empregado, você paga a ele, todos nós pagamos, então pronto, vai lá, né, e cobra o cara. Só isso, então já resolveria muita coisa. Mas você vê que existe uma patota. Você vê direita e esquerda votando junto muitas vezes contra o povo e o povo não entende, fica sem entender nada. Ah, prefere apagar, né? Porque é como se fosse uma informação como do Windows, né? Quando ele tá com problema, não dá aquela bugada, a tela azul, né? Pá, pronto. Parece que o povo faz isso. Vê uma informação ali que ele não sabe trabalhar com ela, aí ele buga, pá, né? Trava a tela e reinicia de novo. Esquece aquilo ali. E aí quem fala começa a ser atacado. Ah, esse cara é um infiltrado e assim vai. Porque eles estão formando militantes hoje em dia, dos dois lados. Isso é a pior coisa, meus irmãos. Mas a gente vai fazendo o nosso trabalho aqui. Então essa simples exigência agora no CPF é mais um passo que o sistema dá aí para um sistema totalitário em cima de você, né? Onde vão saber cada coisinha que você faz ou deixa de fazer. Tudo isso sendo feito dia após dia, passo a passo, o que daria para evitar, mas não há boa vontade. Então é isso, meus irmãos, o problema é esse. Eu vou ficando por aqui, agradeço cada um de vocês e de noite a gente vai falar, às 17h45, finalzinho da tarde, a gente vai falar aí da decisão dos deuses do Olimpo, tá certo, meus irmãos? Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!